Olá, eu sou o pastor Ismael, pastor da Assembleia de Deus em São Carlos. Nós estaremos sempre aqui com uma palavra com o intuito de abençoar a tua vida. Queria meditar com você numa passagem muito interessante que está lá no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 2, quando Deus praticamente dá a notícia para Josué de que Moisés estava morto. Como todos nós sabemos, Moisés era um grande líder. Por ele ser um grande líder, se instala uma crise, porque imagina só nós ficarmos sem o nosso líder. Mas Deus começa a falar algumas coisas a Josué, dando a entender que Josué, a partir de então, seria o líder daquele povo. E Josué tinha uma missão. A missão era conquistar a terra que Deus havia prometido que daria a eles. Mas antes dele conquistar, ele teria que atravessar o Jordão. Quando se fala em atravessar o Jordão, no primeiro momento parece fácil, mas não era. Por que não era fácil? Primeiro, era época de cheia. Época de cheia, o Rio Jordão ficava praticamente de uma margem à outra com 1,5 km. Ele tinha uma profundidade muito grande. Como atravessar o Jordão com mulheres, com crianças, com animais, com tantos apetrechos que eles haviam trazido do Egito? Mas Deus sempre traz a solução quando nós achamos que não há como. Para alcançar a bênção, atravessar o Jordão. Então, qual o primeiro ponto que Deus mostra a Josué e Josué entende? Josué precisava tirar com o povo os olhos da crise. Que crise? A crise da morte de Moisés. Tirar os olhos da crise que estava instalada naquele momento. E entender que Deus estava no controle de tudo. Qual é a sua crise? O que você passa neste momento? O que está acontecendo com você? Você tem uma crise? Você quer alcançar as promessas de Deus? Tire os olhos da sua crise e permita que Deus conduza a mesma sua vida sem crise. Uma segunda coisa que Deus mostra para Josué, e deixa isso claro no texto, é que eles precisavam sair do deserto. Eu costumo dizer que tem dois tipos de deserto. Tem o deserto que eu crio, muitas vezes eu acabo tomando atitudes que eu acabo criando um deserto. E depois eu fico pedindo para Deus me tirar de lá. E tem o deserto que Deus nos coloca. Neste caso, o deserto que eles estavam era o deserto que Deus havia colocado. Eles precisavam sair do deserto. Então, para você alcançar de Deus as bênçãos, saia do deserto. Você tem que caminhar para o Jordão. Deus vai te dar graça para você conseguir de verdade passar o Jordão com seus pés em seco. Por quê? Porque do outro lado, está o quê? A bênção que Deus havia prometido. Do outro lado está a bênção que Deus prometeu a você. Precisamos saber que a vitória vem de Deus, A vitória vem de Deus. Mas somos nós que precisamos cruzar o Jordão. Não adianta você ficar com os olhos na crise, não adianta você ficar no deserto, e não adianta você também dizer assim, mas a vitória vem de Deus. Sim, vem de Deus, mas você precisa cruzar o deserto. A vitória vem de Deus, mas a atitude de cruzar o deserto é sua, é minha, é nossa. Por quê? Porque a minha bênção está do outro lado do deserto. É interessante isso. É interessante também que quando o povo já não sabia o que fazer e Josué dá ordem, eles com certeza diziam, mas o que nós vamos fazer? E Deus começa a dizer para Josué, fica tranquilo, olha, você manda os sacerdotes à frente, com a arca, eles vão colocar o pé, eles vão entrar, e manda o povo vir atrás. A arca, como nós sabemos, era a glória de Deus. Ela tipificava a glória de Deus com o povo. O que o povo precisava fazer? Estar com a glória de Deus. Os sacerdotes saem, eles pisam ali no comecinho da margem, ainda era raso, E quando eles entram, eles param no determinado local e acontece um milagre.
o rio se abre. O povo passa, mais uma vez, contemplando o grande milagre de Deus, passa com os pés de seco. De um lado, tinha o quê? Água, do outro, água. Eles passam em seco e lá na frente eles vão bradar, porque eles conquistam o Jordão, ou seja, eles passam o Jordão. E a promessa era uma só. Passando o Jordão, vocês vão conquistar a terra. O que Deus precisa de você hoje? É que você passe o Jordão. Tire os olhos da crise, saia do deserto e entenda perfeitamente que a vitória vem de Deus, mas você precisa fazer a sua parte. Que Deus te abençoe.